Estimados irmãos, que a graça, paz, misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde no coração de cada um de vós. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Master Coach em prol da ministração da palavra. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da ressurreição. Este tema nós vamos estudar à luz das Escrituras Sagradas, Novo Testamento. Livro 1 de Coríntios, capítulo 15, dos versículos número 1 até ao versículo número 58. Antes de entrarmos para esse estudo, queremos recordar quais são os objetivos desta rubrica Ministração da Palavra. Constitui nossa pretensão por via desta elegermos este espaço para que possa haver uma difusão da Boa Nova através do ensino das Escrituras Sagradas ou do Evangelho, em que fazemos em dois momentos. O primeiro momento em separado, fazemos um estudo profundo, um estudo teológico e, a posterior, o Espírito Santo nos convence a, em conjunto, podermos sentar e haver uma confraternização, que é uma edificação mútua, uma partilha da palavra, esta que é para ser dirigida à igreja, porque é por intermédio da palavra que a igreja se edifica. E é dentro desta palavra, esta missiva, esta boa nova, essa transmissão da palavra à igreja que o Espírito opera. Porque a igreja hoje está como sendo o corpo de Cristo. É por intermédio deste corpo que incorre numa grande harmonia, uma grande cooperação, uma grande união, pela qual nós podemos nos preparar para o estabelecimento definitivo do reino de Deus aqui na face da terra. E para isso ocorrer, nós pretendemos, por intermédio da ministração da palavra, alcançar 4 grandes objetivos. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo como uma das 3 pessoas da Trindade, conquanto existe um e único Deus. O segundo objetivo é o de promover a leitura regular e contínua das Escrituras Sagradas, para que possamos não só compreender, mas também possamos guardar e depois praticar, para que assim possamos fazer com que este nosso crescimento da fé possa se consolidar. O terceiro objetivo é o de também incentivar as pessoas a orarem com regularidade, porque é por intermédio da oração que as pessoas têm ou estabelecem uma comunhão com Deus, mas sempre que esta oração for antecipada e for complementada pela leitura regular das Escrituras Sagradas, passa então a ser uma oração que agrada a Deus, porque é uma oração que busca por bênçãos espirituais. Por fim, o quarto e último objetivo é também o de salvar o maior número de almas possíveis e assegurar que a palavra chegue até os locais mais recônditos, tal e qual o Evangelho, este que nós hoje anunciamos, ele foi adequado e preparado, porque ele é apto a ensinar, a corrigir, a retificar, a exortar, a levar as pessoas ao arrependimento. Igualmente, ele também, o Evangelho, hoje é apto não só a juntar-nos por intermédio do cânon bíblico, mas também é apto a poder se fazer chegar aos locais mais recônditos, assegurando assim o cumprimento do que é que o Evangelho se propôs como causa, que era levar o Evangelho da Judeia a Samaria, da Samaria a Roma e de Roma até aos confins do mundo. Então, vamos agora concentrar-nos para o tema de hoje. Doutrina da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 58. Antes de vermos essa estrutura e compreendermos de uma forma semântica, né? O que é que nós vamos tratar, ou como é que nós vamos decompor aquele grande tema, a doutrina da ressurreição, vamos primeiro lembrar-nos o que é que nós tratamos na última sessão de ministração da palavra. A última nós estudamos sobre a carta aos Romanos, também da autoria do apóstolo Paulo.
Nesse estudo que nós fizemos, a Carta aos Romanos, nós nos ocupamos ou nos focamos no estudo sobre a salvação pela fé em Cristo. Por intermédio desse estudo, nós iniciamos por ver qual era a limitação das obras da lei. Nós vimos que a lei, ela existia tão somente para poder levar as pessoas ao reconhecimento do pecado. Mas por intermédio da lei da fé, que veio para reformar a lei, então nós passamos desde então a procurar assumir uma fé em Cristo, vendo Cristo como sendo aquele que não só nos perdoa pelos pecados, mas também como sendo aquele que doou a sua própria vida para resgatar todos nós e que ele passasse então a ter autoria moral e espiritual sobre as nossas vidas. Então, nós desenvolvemos o estudo à volta da fé, a fé em Cristo, foi quando mais à frente se trouxe como elemento comparativo da fé em Abraão. Abraão enquanto sendo o pai da fé. E, por intermédio de Abraão, percebeu-se que este instrumento de Deus no plano da salvação apontava para Cristo, para que Cristo fosse ser aquele que levasse a plenitude, aquela predisposição que Deus entregou a Abraão em forma de aliança, para que por intermédio daquela aliança Abraão pudesse ser o pai da fé. Dois elementos nós trouxemos primordiais para compreender que a salvação é pela fé em Cristo, na medida em que percebemos que quando Abraão fez aliança com Deus, ou quando Deus fez aliança com Abraão, assim melhor naquele momento Abraão ainda não tinha sido circuncidado e também naquele momento a lei ainda não havia sido entregue no Sinai. Consequentemente, não se pode exigir a criatura alguma, quer seja gentio, quer seja judeu, a que este pudesse ou devesse ser salvo mediante a circuncisão, mediante a lei, tampouco mediante as obras, porque somente a fé é que é capaz e suficiente de nos salvar. E depois, por último, nós também percebemos que ainda que a pessoa tenha fé, mas não tenha obras, somente o ter a fé e confessar e professar essa mesma fé, nós vimos que é uma condição bastante insuficiente para a salvação, muito para além das obras. Então foi isso que nós tratamos na última sessão. Hoje, doutrina da ressurreição. Esse estudo nós vamos subdividir em 5 partes. Este é todo o capítulo 15, versículos 1 a 58, cobre todo o capítulo número 15. A primeira parte, ele vai se focar na ressurreição de Cristo e diz que é o centro da fé cristã. Na verdade, todo esse estudo, do início ao fim, inicia com uma exortação à firmeza na fé. Isto é, uma exortação para que aquele povo que havia recebido a fé, havia recebido o Evangelho, eles se mantivessem firmes na fé. Lembre-se que na aula passada nós falávamos das qualidades da fé. Nós dizíamos que quando nós gloriamos no Senhor, não só na alegria, mas também nas tribulações, então aquela fé evolui, desenvolve até adquirir uma primeira qualidade, que chamamos de paciência. Depois dizemos que quando ainda assim nós continuamos a gloriar-nos, a praticar, a obedecer essa mesma fé, ela evolui da paciência até a experiência ou firmeza. Depois dizemos que depois da experiência ou firmeza, então evolui para a esperança. Então, vamos nesse segundo nível que é firmeza ou experiência. Eles estão a dizer. O centro gravitacional do estudo de hoje é o apóstolo Paulo a exortar para a firmeza. A firmeza no sentido enquanto uma qualidade de fé. E nós vimos que a firmeza era resultante de adquirirmos a paciência, que é a perseverança, e depois é que podemos chegar a este nível. Então, ele aqui, desde o início ao fim, ele está a exortar a comunidade de Corinto, que era uma comunidade cristã, que acabava de ser fundada, para que eles se mantivessem firmes na fé. Então, como é que ele começa a exortar para essa firmeza? É aqui na primeira parte.
Por isso é que ele diz que a ressurreição de Cristo é o centro da fé cristã, dizendo que eles deveriam guardar, esta comunidade deveria guardar aquela fé e aquele evangelho que ele havia ensinado na base da ressurreição de Cristo. A segunda parte é quando ele já entra para o tema central do capítulo número 15, que era um dos problemas que aquela comunidade estava a viver. É que aquela comunidade já não cria na ressurreição dos mortos. Aquela comunidade rejeitava a ressurreição dos mortos. É nessa condição que o apóstolo Paulo diz que se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então também Cristo não foi ressuscitado. Logo, aqueles que creram em Cristo também foram para um sítio incerto. Então, a vossa fé é em vão. É isso que o apóstolo Paulo traz. O terceiro plano é quando ele já se refere aos primeiros frutos de Cristo. Como frutos estão a vir, ele quer se referir a Cristo como sendo uma primícia. Então, o que é uma primícia? A primícia eram os primeiros frutos que eram entregues ou devolvidos a Deus no fim de uma certa campanha agrícola. Então, eles aqui estão a dizer que Cristo foi assim a primeira colheita que foi devolvida a Deus. Como? Ele diz que Cristo foi o primeiro dos mortos que foi ressuscitado. E Cristo tendo ressuscitado dentre os mortos, ele foi o primeiro que foi e depois dele haverão de ir outros. Então ele aqui apresenta Cristo como sendo um proto-antepassado, ou o antepassado dos antepassados. A quarta parte é quando ele diz que todos seremos transformados. Por quê? Porque as pessoas perguntavam como é que iremos ser ressuscitados. Com que corpo é que nós iremos ser ressuscitados? Então, o apóstolo Paulo diz que nós seremos transformados. Isto é, seremos transformados de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para uma natureza incorruptível. Então ele diz que é essa transformação que vai ocorrer em nós quando nós formos ressuscitados. A quinta e última parte é quando ele se refere na confiança na vitória. E aqui ele está a fechar esta exortação para a firmeza, né? Manter-se firme, manter-se com aquela experiência, perseverar. Então ele termina dizendo que temos que nos manter firmes e confiantes na vitória. Esta vitória que já tinha ocorrido por intermédio de Cristo. Porque Cristo, ele venceu. Ele dizia que Cristo venceu a morte, Cristo venceu o quê? O pecado. E tendo feito isto, ele então submeteu tudo a seus pés, tal como está escrito em Isaías capítulo 22, versículo número 5. Então ele diz que seguindo esse mesmo caminho, mantendo esta confiança naquela firmeza, então assim nessa condição nós seremos vitoriosos pelo nome de Cristo. Então pronto, é isso que nós vamos tratar. Vamos então começar propriamente. Como é que ele inicia? Vamos primeiro ver o contexto. Corinto o que é? Corinto era uma cidade. Esta cidade, Corinto, localiza-se no território atual da Grécia. Portanto, Corinto é território da Grécia. Esta comunidade havia sido destruída, isto é, no ano 147 a.C., nós sabemos que o Império Romano, quando dominou o mundo, também destruiu Corinto. O apóstolo Paulo visita Corinto no ano 51 após Cristo, quando ele começa as suas viagens missionárias. E Corinto foi a segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. Então, no ano 51, o apóstolo Paulo vai a Corinto e funda as primeiras comunidades cristãs lá. Quando ele foi para Corinto essa primeira vez, ele permaneceu lá durante 18 meses. Durante este período, ele implantou lá a comunidade, transmitiu a doutrina da fé, da qual ele vem dizer que tem que manter firmes naquilo que eu vos transmiti, no evangelho que eu vos transmiti. E depois preparou a igreja, preparou alguns fundamentos para que eles pudessem ficar ali a velar pela fé da comunidade. E permaneceu durante 18 meses. Depois disso, ele saiu e continuou as suas viagens.
atrás dele, quando ele sai, ficaram a haver muitos rebuliços a nível daquela comunidade. Por quê? Porque Corinto era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade que estava num local que era fortemente visitado por várias culturas. Iam para lá egípcios, iam assírios, iam judeus, iam próprios romanos. Corinto era uma cidade que estava cheia de muitas etnias e de muitas culturas, não é? Então isso começou a criar uma certa confusão, uma certa riscos de cisão sobre os fundamentos da fé que o apóstolo Paulo havia deixado atrás quando ele visitou pela primeira vez. Então, essas cisões começaram a ameaçar a divisão. E a divisão nós sabemos que é um sério risco à sustentabilidade, quer de uma igreja, quer do evangelho. Então, o apóstolo Paulo, quando tomou conhecimento disso, ele escreve esta carta dirigida àquela comunidade com o intuito de ajudá-los a, por um lado, perseverarem na fé, por outro lado, a manterem-se firmes e também a resolver aquelas fontes de resquícios ou aquelas fontes de cisões que poderiam causar a divisão da igreja, poderiam causar a diluição ou poderiam ocasionar aquilo que é o arrefecimento da fé. Então, esse é o contexto desta carta de Corinto. Existiam vários problemas que aquela comunidade estava a viver. Um dos problemas que aquela comunidade estava a viver era o problema ligado à ressurreição dos mortos. Então, em toda a epístola que é o Coríntios, o apóstolo Paulo escreve para dar doutrina, fundamentos, em como é que a comunidade poderia manter a fé firme e também como é que eles poderiam resolver os problemas que eles estavam a ter, exortando o apóstolo Paulo que eles adotassem a cristocentridade. Ele dizia que, pondo Cristo no centro de todas as coisas, então evita a discussão sobre tribos e culturas, porque a questão, ele diz, quando a pessoa sobe para pregar o evangelho, tem que pregar a Cristo, porque Cristo vai unir todas as culturas, todas as etnias. Mas quando a pessoa sobe para pregar, começa a falar da sua etnia, então está a falar de si, isso causa divisão. Então ele dizia, temos que adotar a cristocentridade. Então, era mais ou menos este o contexto, eram vários problemas que eles viviam, um deles era o problema da ressurreição dos mortos. Então, nesta parte da Epístola aos Coríntios, que é o capítulo 15, trata sobre a doutrina da ressurreição, que é a resposta a um dos problemas que aquela comunidade estava a viver naquela altura. Então, se nós tivermos percebido isso, vamos agora entrar já para perceber o que é que consta no capítulo 15, o que é que o apóstolo Paulo escreveu para exortar, corrigir, repreender, aperfeiçoar a fé daquela comunidade. Então, tem a primeira parte, que é a ressurreição de Cristo enquanto centro da fé cristã. O apóstolo Paulo começa por dizer assim, que, irmão, durante o tempo que eu estive aí, ele começa a referir-se ao passado. Quando eu estive aí, isto é, quando ele esteve no ano 51, porque ele depois teve que voltar 3 anos depois, no ano 54 ou 55, quando houve esses problemas. Quando ele volta de novo no ano 54, 55, ficou 3 meses. E depois foi quando ele escreve essa carta. Então ele, quando escreve essa carta, já está no ano 55, 56. Então ele diz, quando eu estive aí, em 51, isto é, quando ele foi a primeira vez para fundar a comunidade, ele diz, quando eu estive aí, eu vos transmiti o verdadeiro evangelho. É como ele começa essa epístola. Eu vos transmiti o verdadeiro evangelho. E nesse verdadeiro evangelho que eu vos transmiti, foi um evangelho que eu também recebi de transmissões orais. Ele falando, aludindo-se à igreja primitiva, não é? Eu também recebi o evangelho que eu vos transmiti, não é? Segundo o qual Cristo viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu, não é? E que vocês deveriam tão somente guardar ou conservar essa mesma fé e praticar essa mesma fé, caso vocês queiram ser salvos. Depois ele continua dizendo o seguinte, que
o Evangelho é um Evangelho puro, na medida em que é um Evangelho que é baseado em testemunhos de pessoas que viram aquilo que consta, que aquilo que é o Evangelho, aquilo que ele havia transmitido. Então ele começa a rolar várias provas, evidências sobre isso. Começa primeiro por se referir em como é que Cristo agiu, dizendo que Cristo, após ter morrido, ele ressuscitou e voltou a reaparecer para os seus discípulos, dizendo que primeiro apareceu para Cefas, que é Pedro, depois apareceu para os 12, depois apareceu para 500, depois de ter aparecido para os 500, voltou a aparecer para os 12. E ele diz, depois de aparecer para os 12, apareceu para mim. E depois quando diz, quando aparece a mim, apareceu para mim como um aborto. Isto é, algumas escrituras dizem apareceu como um aborto, dizem apareceu para mim fora do tempo de nascimento. O que é que ele quis dizer? Ele não recebe a Cristo, não conhece a Cristo naquele núcleo dos 12, porque ele não fazia parte dos 12. Mas ele diz que o último de todos que Cristo apareceu foi a ele, mas aparece para ele como um aborto. No sentido de apareceu como um nascimento fora do tempo. E depois ele continua dizendo, e eu que sou indigno, sou o menor dos profetas. Atenção, como ele se posiciona em face a isso. Não é? Ele diz que eu sou o menor dos apóstolos, tampouco eu sou digno de poder pregar o Evangelho, porque eu persegui a igreja. É o que o apóstolo Paulo diz. É interessante aqui notar que o apóstolo Paulo é o que destes acabou depois sendo aquele que mais manifestou a graça. Ele diz, mas eu sou o que sou mais usado. E ele diz que, mas eu assim sou, não por meu mérito pessoal, mas mérito da própria graça que é operada pelo próprio Santo Espírito que me usa para poder fazer esta obra. Então ele começa por defender a fé, aludindo-se à ressurreição de Cristo como sendo o fundamento da fé, que foi a base daquele testemunho que ele recebeu oralmente primeiro pelos outros apóstolos, depois ele transmitiu à igreja. Ele diz que eu também pessoalmente eu recebi a Cristo, eu vi Cristo ressuscitar. E eu que sou o menor dos apóstolos, sou indigno, não é? Mas ainda assim sou mais usado porque a graça opera em mim. Então isso não é mérito meu, mas é o mérito da própria graça. Então ele começa por referir-se à doutrina da ressurreição, apresentando estes alicerces, ou apresentando, podemos assim dizer, estes fundamentos da fé na base da ressurreição de Cristo, dizendo que a ressurreição de Cristo é o centro da fé cristã. Depois de dizer isso, o apóstolo Paulo, então, ele começa a referir sobre a ressurreição dos mortos. Nos seguintes termos, quando ele se refere à ressurreição dos mortos, ele avança nos seguintes termos. Ele diz assim, se nós pregamos que Cristo morreu e ressuscitou, mas depois vocês descreem ou não acreditam nisso, então a vossa fé é vã ou é morta. Por que ele diz assim? Ele diz assim. Se então vocês dizem que os mortos não ressuscitam, então também vocês estão a dizer que Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, esse testemunho que eu tenho estado a dar é também imoral. Então também estou a inventar diante de Deus. Estou a testemunhar uma coisa que não é verdade diante de Deus. Mas ele diz que não. Não é isso que ocorre. Porque se vocês assim concordam, então a fé que vocês estão a proferir é uma fé vã, é uma fé morta, é uma fé que não tem fundamento. É a forma como ele se refere ou defende a questão da ressurreição dos mortos. Depois, quando ele entra para a questão dos primeiros frutos de Cristo, ele diz assim, já agora, voltando para Cristo, Cristo é ressuscitado como sendo a primícia dos mortos,
para que a partir dele, ou ele ter sido ressuscitado, depois dele ou após ele, também tantos outros poderão também ser ressuscitados e seguirem o mesmo caminho. Ele aqui se refere ao termo dizendo que Cristo é a primícia dos ressuscitados, ou é o antepassado dos antepassados. E esta passagem é relativamente interessante para os africanos ou para a igreja local, que podem adotar uma fé em Cristo na base da ressurreição dos mortos, vendo Cristo como um proto-antepassado. Então, continuando sobre a questão dos primeiros frutos de Cristo, então o apóstolo Paulo diz que Cristo é o proto-antepassado ou é a primícia dos antepassados? Primícia. O que é primícia? Festa das primícias, não é? Por primícias, nós temos como sendo a devolução do fruto ou a devolução da colheita. Então ele diz que Cristo, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia como uma primícia. E o mais interessante é que depois o teólogo aqui traz um paralelismo sobre o ter ressuscitado ao terceiro dia, dizendo assim, que do mesmo modo que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, se nós formos olhar para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 11 até 13, ali fala sobre o momento em que Deus, durante a criação, deu ordem à terra, para que a terra passasse a produzir o quê? Produzir vegetais, produzir ervas, produzir árvores de frutos, não é? Isso ocorreu também no terceiro dia. Então ele diz, se por um lado Cristo morreu e ressuscitou como um proto-antepassado ao fim de 3 dias, também na criação, no terceiro dia, foi o momento em que Deus dá ordem à terra, para que a terra produzisse o quê? Alimento. Alimento para quê? Para tudo que tem vida, animais e homem. E depois ele diz que para além de ter dado ordem ou poder à terra, também deu poder às próprias ervas, aos próprios vegetais e também aos próprios frutos. Por quê? Porque ele concebeu que isso tivessem sementes. Então, ao estes produtos terem sementes, eles receberam o poder de se reproduzirem por si. Então, essa reprodução por si, que os vegetais, as árvores de frutos, bem como as ervas têm, que é para sustentarem quer os animais, quer os homens, é o mesmo poder que Cristo adquiriu, porque ele dá vida. Então, agora ele é ressuscitado como o primeiro dos mortos, para que ele agora passasse já a sair da morte para a vida. Então, ele agora tendo saído da morte para a vida, ele tornou-se na primícia, no fruto dos mortos, passando agora a ser um vivo. Então, ele traz aqui um paralelo sobre a questão do Adão. Ele diz assim, que se por um lado nós temos aquele velho Adão, o velho Adão foi o primeiro homem, e o velho Adão morreu para a morte. Ele diz assim, que na história da Escritura no Antigo Testamento, nós temos alguns relatos de pessoas que foram ressuscitadas, mas que foram ressuscitadas para o primeiro Adão. Ele dá exemplo do filho da mulher tsunamita, dá o exemplo do Lázaro. Temos também o exemplo da filha da viúva de Sarepta. Foram ressuscitados por milagre divino. Mas eles foram ressuscitados, depois viveram e voltaram a morrer. Então ele diz que eles foram ressuscitados pela natureza do primeiro homem, que é o Adão. Então ele diz, mas Cristo não, Cristo é um novo Adão. O que é um novo Adão? É uma criatura que já não conhece a morte. Por isso é que ele foi ressuscitado dentre os mortos como sendo a premissa ou o fruto dos mortos. Depois de seguida ele diz assim, mas vocês podem me perguntar ainda assim, como? Com que corpo é que as pessoas são ressuscitadas? E como é que ocorre essa mesma ressurreição? Então,
ele desenvolve aqui a dizer que isto vai ocorrer por todos seremos transformados. Então, essa transformação, ele começa a discutir as qualidades dessa transformação, dizendo que a transformação vai ocorrer a nível da glorificação, a forma como este corpo vai ser glorificado, não é? A forma como este ser agora, antes morto, vai ser glorificado para ganhar uma nova vida. Então, ele traz dois atributos. Ele fala sobre a questão da mortalidade. Ele diz que vai ser ressuscitado como uma criatura imortal. Depois ele fala da corruptividade. Ele diz que vai ser ressuscitado como uma criatura incorruptível. Então, essas duas qualidades são as qualidades que Cristo apresentou na forma como ele venceu a vida. Então, são essas as qualidades que estes corpos que forem a ser ressuscitados para a glória do Senhor vão adquirir. E depois, ligado a isso, ele também se refere sobre de que forma é que estes corpos agora que são regenerados, são transformados pelo poder do Espírito Santo, quais são as naturezas que eles adquirem, que é imortalidade e incorruptibilidade, e depois como é que após essa transformação, então vai ocorrer a que eles possam se juntar a Cristo como sendo primícias do Senhor. Por fim, ele fecha voltando-se para a confiança na vitória. Porque se ele iniciou apelando para que a comunidade se mantivesse firme, o que ele estava querendo dizer por firme? Era que guardassem o evangelho que ele anunciou. Porque ele dizia, aquele evangelho que eu anunciei foi um evangelho que eu também recebi. Por quê? Por aqueles que viram com seus próprios olhos. Mas também aqueles que viram com seus próprios olhos foram antes de mim. Eu fui o último destes. Eu também vi com os meus próprios olhos. Então ele dizia que se vocês querem conservar a salvação, então guardem. Por quê? Porque ele por último estava a dizer que eles eram descrentes. Então ele estava a dizer que firmeza no sentido de que aquela comunidade deveria conservar, que é guardar neste caso, o evangelho, praticando e para que eles também se corrigissem. Porque ele dizia que sabia que muitos deles não criam em Deus. Sabia que muitos deles ainda não tinham visto a Deus. Ele dizia, como é que você vê a Deus? Ele diz que hoje nós vemos a Deus quando guardamos a sua palavra. Porque todo aquele que guardar a sua palavra, isso aqui praticar, esse vai adquirir poder para poder testemunhar a verdade. Por fim, nessa questão da confiança na vitória, ele diz assim, que Cristo já venceu. Venceu o quê? Venceu o pecado e venceu a morte, porque a morte conduz ao pecado. E ele, ao ter vencido o pecado e ao ter vencido a morte na cruz, ele já venceu. E tendo ele vencido, então nós temos que manter a confiança nessa mesma vitória, porque é o mesmo caminho e trajeto que nós também iremos seguir. Conquanto a única certeza, ele usa a palavra confiança, a única confiança que nós podemos ter, a única certeza que nós podemos ter nessa vitória é em Cristo, confessando o seu nome e também adquirindo as mesmas naturezas de Cristo, que já não é a natureza do antigo homem, do Adão, que era o que é uma natureza mortal e corruptível, mas a natureza de Cristo, do novo homem ou do novo Adão, que é uma natureza imortal e incorruptível. Por quê? Porque ele diz que todas as coisas serão sujeitas aos pés de Cristo, segundo o profeta Isaías, capítulo 22, versículo número 5. Então, ele ali diz que a morte foi vencida pela vida, não é? E depois ele explica que a única vitória e confiança que nós podemos ter é em Cristo. Então, desta forma, são os atributos que ele trouxe para poder transmitir àquela comunidade que deparava-se com um problema que era de compreender a doutrina da ressurreição. Na verdade, eles já não criam na ressurreição. Então, ele, em poucas palavras, estava a dizer, se vocês não creem na ressurreição, então também Cristo não foi ressuscitado. Então, se Cristo não foi ressuscitado, a vossa fé é em vão. E também isso tudo que nós dissemos, estamos a fazer prova de algo também que não é verdade. Consequentemente, então, isto não faz sentido algum. Mas, do contrário, ele diz que não. Mas não é isso que aconteceu. Porque ainda que fosse esta condição da qual vocês
defendem também a vossa fé. Essa fé que vocês estão a dizer também é uma fé vã, é uma fé que não tem validade. Tendo chegado a este ponto, terminamos a parte da exposição. Fica agora aberto o momento para a interação através da apresentação de questões, sugestões, comentários e dúvidas. Muito obrigado, até breve. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui umas 4 questões. A primeira é: como identificar um irmão que tem a firmeza? A seguir? Ok. Quais são os requisitos para ter um corpo revestido? Na aparição do Cristo aos 12 eram apóstolos, e os 500 que eram? Após a ressurreição, onde viveremos? Na terra ou no céu? Obrigado. Graça e paz, irmãos. Bom, eu gostaria de saber que cuidados podemos ter com a falsa doutrina dos falsos profetas, visto que os mesmos vêm em nome de Cristo, mas nos trazem uma doutrina fora daquilo que é o padrão do Evangelho. Então, gostaria de saber que cuidados devemos ter com eles. E o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 6 que a fé é um escudo para o cristão. Mas, como podemos ver no estudo, a igreja de Coríntios, ela passou por essas tribulações, por receber vários visitantes, várias doutrinas. Então, a fé da mesma foi abalada. Por isso mesmo da questão, que cuidado devemos ter com essas falsas doutrinas, esses falsos profetas? Obrigado. Boa noite. Tenho aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é sobre a diferença, ou por outra, qual é a diferença, já que falamos sobre a doutrina da ressurreição, eu gostava de saber qual é a diferença que existe entre ressurreição dos mortos e ressurreição dentre os mortos. Ressurreição dentre os mortos. E se são similares à ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. A outra pergunta tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus. Bom, ouve-se e está escrito nas Escrituras que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E as pessoas, não as pessoas evangélicas, né? Mas é um hino de uma outra igreja, que não vou mencionar aqui o nome, né? Mas sempre dizem: o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia está à direita do Pai, né? Eu gostava de saber por que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Qual é o significado dele ter ressuscitado ao terceiro dia? Morrer, por exemplo, numa sexta e ressuscitar num domingo. Bom, a outra pergunta, como é que eu vou explicar? Ok. Normalmente, as pessoas, nós, os seres humanos, colocamos um significado na morte de alguém ou pensamos
num simbolismo, por exemplo. E as pessoas acreditam que depois da morte, os corpos ou a alma, as pessoas também ressuscitam. E aí quem diz que pode estar aqui alguém, por exemplo, a ouvir-nos tudo que estamos a falar, etc. Eu gostava de saber da opinião do coach, né? Se o coach acredita nessa dimensão de que a morte tem consciência. Que a morte tem consciência. Se depois da morte é possível alguém interceder por nós ou comunicar algo. Sim. Ou por outra, o que é que realmente acontece com a alma após a morte? Obrigada. Saudações. Tenho cá comigo algumas questões para o tema de hoje, que é muito tocante. A ressurreição de Cristo, sendo que Ele morreu pelos nossos pecados. Irei aprofundar um bocadinho mais sobre a ressurreição de Cristo ao longo das questões, mas por agora gostaria de saber quais são os riscos da diluição do Evangelho dentro de uma comunidade. Quais são os riscos da diluição do Evangelho de seguida, como é que nós, os cristãos dos dias de hoje, podemos vencer a morte? Gostaria também de saber como é que a ressurreição de Cristo trouxe ao mundo a esperança de uma vida eterna. Hoje, como é que podemos ter uma fé baseada em eventos reais, não em teorias? Como é que, passados exatamente 2023 anos após a morte e ressurreição de Cristo, podemos ser testemunhas da ressurreição? Queria saber dos requisitos que devemos reunir para sermos confiantes na vitória sobre o mal. Para fechar, mas creio que está relacionado o coach pode sustentar um bocadinho esta questão que eu vou fazer, é uma questão da colega Vilma, que seria qual é a diferença da morte e ressurreição, qual é a diferença ou semelhanças entre a morte e ressurreição ou a semelhança entre a ressurreição de Cristo e de Lázaro? A morte e ressurreição de Cristo e Lázaro. Creio que a colega Vilma havia adiantado, só queria perceber qual é a diferença entre essas duas. Obrigado. Amados irmãos, agradecemos por estas questões que foram colocadas para aprofundar o nosso estudo do dia de hoje e também desta forma poder haver esta edificação mútua, né? Que muito se espera que seja um dos principais resultados esperados desta sessão. Então vou passar a responder cada uma destas pela ordem de chegada. A primeira é:
como identificar um irmão que tem a firmeza enquanto uma virtude ou uma qualidade? Segundo o estudo que nós fizemos no dia de hoje, o apóstolo Paulo se referia à firmeza enquanto a capacidade de guardar aquilo que foi lhes transmitido por intermédio do apóstolo Paulo, ele enquanto sendo um apóstolo. Passo a repetição. O apóstolo Paulo enquanto sendo um apóstolo, portanto, o apóstolo que é a qualidade daquele que tem a consagração e a missão de implantar igrejas, de difundir o evangelho e também de preservar ou defender a sã doutrina. Então, ele referia-se à necessidade de ter firmeza. Se nós olharmos para aqui e associarmos com o que nós vimos no ensino da aula passada, que se referia às qualidades da fé, de que forma é que esta fé pode crescer. Associava-se à firmeza a necessidade de o cristão poder aplicar ou pôr em prática a sua própria fé no dia a dia. E no dia a dia, o que é que nós temos? Temos vários eventos. Que eventos é que nós temos? Temos eventos que geram alegria, sucesso, satisfação, mas também temos eventos que geram insatisfação, tristeza, tribulações, dor e sofrimento. O que o apóstolo Paulo sugeriu ou defendia é que nós devemos em todos os eventos, gloriar-nos ao Senhor, darmos glórias ao Senhor. E se nós assim o fizermos, estaremos não só a empregar ou aplicar a nossa fé ao serviço desse evento, como também iremos daí colher um fruto ou um resultado dessa mesma aplicação da nossa fé na nossa vida particular, sobretudo em situações em que estamos a enfrentar turbulência. Ele diz como resultado disso, então desenvolve uma paciência. Então a paciência passa a ser uma qualidade que nós vamos adquirir associada àquela fé. E quando nós continuamos a caminhar assim, então esta perseverança vai desenvolver uma segunda qualidade de fé que ele designava de firmeza ou experiência, que é também uma outra qualidade de fé que nós vamos obter em resultado da aplicação da nossa fé em todos os eventos ou realidades com as quais nós nos deparamos. Então, como identificar? É através da prática, né? São aquelas pessoas que vivem a fé, as pessoas justas, por assim dizer, né? Porque o justo, pela sua fé, viverá, independentemente das circunstâncias pelas quais a realidade ou o seu dia lhe impõe. Segunda questão, quais são os requisitos para ter um corpo revestido? Então, nós estamos aqui a falar de um corpo revestido enquanto um corpo que foi glorificado. E talvez estamos aqui a falar de um corpo, talvez, em vida ou após a sua vida. Mas, de qualquer das formas, nós podemos compreender que o revestimento que se refere a um corpo, estamos a falar no revestimento celestial, das novas vestes, por assim dizer. Então, quais são os requisitos para ter as novas vestes? Então, para nós termos as novas vestes, que já não são as vestes de um corpo mortal, mas as vestes de um corpo imortal, de um corpo de natureza incorruptível, nós adquirimos essas vestes quando morremos em Cristo. O que é morrer em Cristo? É nós carregarmos a nossa própria cruz. Mas para nós carregarmos a nossa cruz, primeiro temos que negar a nós próprios. Então, as novas vestes nós adquirimos quando negamos a nós próprios, negamos a nossa existência para esta vida. Por isso que o apóstolo Paulo dizia aqui, se vocês crerem somente em Deus nesta vida terrena, então vocês são os piores dos humanos ou são os piores dos mortais. Então, crendo que a nossa vida, ou a nossa fé, ou a nossa esperança tem que ir muito para além desta mesma terra. Consequentemente, quando nós negamos a nós próprios, é que estamos a assumir
que a nossa vida, a nossa existência vai muito para além, a nossa esperança em Cristo vai muito para além disto que nós estamos a ver e a viver aqui no plano terrestre. Então, nessas condições, nós podemos adquirir este corpo revestido. Por quê? Porque aí, ao confessarmos os nossos pecados, ao rejeitarmos a nossa natureza, então aí poderemos ser perdoados por Cristo. E após sermos perdoados por Ele, então aí Ele pode nos justificar dos nossos pecados. E quando Ele nos justifica, então aí é que nós depois seremos glorificados em Cristo, que é a questão das novas vestes, que elas são resplandecentes. O esplendor dessas novas vestes é a glorificação em Cristo, quando nós começamos a agir pelo seu nome, gerando frutos que são frutos que refletem o próprio Cristo. São frutos que resultam da nossa fé ou do emprego da fé, que são mesmo para a glória do próprio Cristo, que é esse que nos dá essas novas vestes. Então, esse esplendor ou essa glorificação não é para nós, nem é por nós. É para Cristo e é por Ele. 3. Na aparição de Cristo aos 12 eram os apóstolos. E aos 500, quem eram? Nós nos lembramos, quando nós estudamos há 2 semanas atrás, estudamos o estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos que após Cristo ter ascendido, primeiro ele ressuscita, esteve com os seus discípulos durante 40 dias. E depois ele foi levado em glória por uma nuvem. Quando ele é levado em glória por uma nuvem, os seus discípulos ficaram ali a fitar. Apareceram 2 homens vestidos de vestes brancas. E disseram a eles que este que vocês viram a vir já foi levado, somente há de voltar de igual forma. Porque antes os discípulos tinham perguntado a Cristo quando é que essas coisas iriam acontecer. De seguida, após isso, então, aqueles 2 homens vestidos de branco, quando disseram isso aos seus discípulos então ficaram satisfeitos com aquilo que ouviram. Mas não porque tinham ouvido pela primeira vez. O próprio mestre já tinha os dito. Então, eles ficaram conscientes, lembraram. De seguida, eles desceram para Jerusalém, que ficava à distância de um sábado. Quando chegaram a Jerusalém, eles foram se juntar, normalmente onde eles costumavam se reunir, que era naquele primeiro andar. Quem estava lá naquele primeiro andar? Estava, segundo a descrição das Escrituras, estavam os 12 discípulos, estavam os irmãos de Cristo, estava Maria, mãe de Cristo, estava Maria Madalena, estava ainda outros cristãos, os quais também com ele andavam. Nessa narrativa depois fala-se que de seguida então estavam os 500. Quem eram esses 500? Os 500 era este grupo alargado que era fiel a Cristo, que seguiu a Cristo até ao último momento. Sobretudo até este momento em que a igreja estava a aguardar a descida do principal. Então, aquele núcleo que estava ali em Jerusalém era um núcleo que chegava a este número de 500. Então, os 500 são estes que seguiram e acompanharam a Cristo até este momento em que há a fundação da igreja, que é registrada no Atos dos Apóstolos através da descida do Espírito Santo. Mas é importante notar que nós naquele dia nós esclarecemos que quando desce o Espírito Santo não estavam ali os 500, estavam ali este grupo de 12, os apóstolos. Mas os 500, no relato da Atos dos Apóstolos, é referido um instante antes do momento em que ocorre esta união dos 12, quando ocorre a festa de Pentecostes. Número 4. Após a ressurreição, onde é que viveremos? Na terra ou nos céus? De acordo com o estudo que nós fizemos hoje, nós vimos que quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar como uma criatura imortal e como uma criatura incorruptível. E desde então nós passamos já a ser outros
outra categoria de seres. São seres imortais, porque o ser humano que somos nós, que estamos aqui na Terra, nós somos seres mortais e temos um limite, um prazo, não é? E nós não conseguimos vencer a morte. Nós não vencemos a morte. Quem já venceu a morte foi o Cristo. E nós iremos vencer a morte pela fé em Cristo. Então, quando nós ressuscitarmos, não viveremos no céu, mas viveremos na glória com Cristo. De acordo com o registro do livro do Apocalipse, é quando ele então irá regressar, irá instaurar o seu reino, depois irá arrebatar todos para junto a ele irem viver na nova cidade, aquela cidade onde ele foi para frente para ir preparar morada. Número 5. Que cuidados devemos ter com as falsas doutrinas dos falsos profetas? Segundo este estudo que nós vimos hoje, em que esta sociedade, comunidade cristã que havia sido instalada ali no Corinto, eles estavam a debater-se com um problema muito específico, que era um problema ligado a conflitos de fé de natureza cultural e de natureza étnica, porque ali existiam várias etnias que praticavam diversas culturas e carregando as suas culturas. O que nós temos nas culturas? Temos crenças, temos convicções, temos hábitos, temos costumes. Então, aquilo estava a ameaçar criar divisões dentro daquela comunidade. Então, por receio disso, então é quando o apóstolo Paulo escreve esta carta. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, então, qual foi o cuidado que ele teve ao escrever essa carta? É que ele escreveu essa carta mesmo para resolver o problema da divisão, que era a separação. Por quê? Cada pessoa defendia o quê? A sua etnia, a sua cultura. Então o apóstolo Paulo fez o contrário. Ele o que fez? Ele respondeu exortando a adoção da cristocentridade. Por quê? Porque ele diz que o Cristo une diferentes etnias ou culturas. Se alguém levanta para pregar e fala da sua etnia ou sua cultura, está a falar de si, não está a falar de Cristo. Então ele diz que nós devemos falar de Cristo, porque Cristo é aquele que morreu na cruz e o seu sangue, então, por intermédio do seu sangue, unificou todas as culturas e etnias. Então já não existem culturas, não existem etnias, existe uma cultura, existe uma etnia, que é a etnia cristã. Essa etnia cristã está fundada na figura, na pessoa de Cristo, que é este que é o centro de quê? Da fé cristã. Número 6. Qual é a diferença que existe entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição dentre os mortos? São similares à ressurreição para a vida ou para a condenação. O que acontece? Uma é a ressurreição é uma qualidade em que alguém sai de um estado que era morto, passa para um outro estado, que pode ser um estado que é o estado de vida eterna. Porque se nós estamos vivos, não é? Estamos vivos nesta estrutura, com esta caixa, com esta aparência. Porque quando Cristo fala, aqui o apóstolo Paulo quando fala assim, nós seremos transformados. É porque as pessoas perguntaram, de que forma é que as pessoas vão ressuscitar? Com que corpo? Então ele diz que não vai ser com o mesmo corpo que morreu. Porque o fruto, antes dele dar, tem que morrer. Através da semente. A semente primeiro morre. E depois dá fruto. Para nascer de novo. Mas ele quando nasce, na forma que vem, já é diferente da forma como ele foi lançado. Porque ele foi lançado como uma semente. Por exemplo, vejam o caso do trigo ou do milho. Você lançou uma semente. Mas depois cresce já com uma outra forma, uma outra estrutura. Então, indo para aqui, para a questão a diferença entre a ressurreição dos mortos e dentre os mortos, uma é a ressurreição de estado morto, que é este estado, para também na vida eterna continuar na agonia ou no sofrimento. Não é? A outra é uma ressurreição enquanto um eleito para que passe na vida eterna a viver na luz, a viver no paraíso. Então, eis a diferença entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de entre
os mortos. Por quê? Porque uma é ressurreição para a vida, no instante que a vida eterna, a luz, salvação, não é? Outra é para a condenação. Qualquer escolha que nós formos a fazer, consciente ou inconsciente, o que estava ali após Paulo a dizer é que se nós não acreditarmos na ressurreição, não estamos a acreditar na vida eterna. Consequentemente, a nossa esperança está somente nesta vida que nós estamos aqui a ver, que é uma vida passageira. Então, quer a pessoa escolha ter a esperança só nesta vida passageira, ou quer a pessoa escolha ter uma esperança até na vida pós-morte, isso é uma escolha. E isso tem a sua consequência. A consequência é se a pessoa vai ser ressuscitada para a condenação, é aquele que tem esperança só nesta vida passageira. Mas aquele que vai ter uma ressurreição para a vida, é aquele que pôs a sua força, a esperança é o quê? Pôs a sua força, aplicou a sua fé, guardou a sua fé para uma vida que vai muito para além desta vida aqui terrena. Por quê? Porque é uma fé pura, é uma fé no próprio Cristo, que agora ressuscitou e Cristo agora é vivo, não é? Mas vivo como uma criatura nova, como um novo Adão, isto é, como uma criatura imortal e uma criatura incorruptível. Número 7. Por que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Qual é o significado de ter ressuscitado num domingo? Então, Cristo ressuscita ao terceiro dia porque, se nós formos a ver a criação, né? A criação foi um ato que durou 7 dias. É quando durou a criação. E o sétimo dia, o que fez o Senhor? Foi o dia de descanso, que é o sábado. É o sétimo dia na criação, na lógica da criação. Então, Cristo, quando morre, ele morreu no quarto dia. Então, ele ressuscita no sétimo dia. Ele morre numa sexta. Ele ressuscita num domingo, 3 dias depois. E completa assim a semana que é a criação, que é o Gênesis. Por essa razão é que Cristo ressuscita no terceiro dia, que é o dia do descanso. Então, é por isso que este terceiro dia, dia do descanso, que é o dia do domingo, é o dia que é celebrado como o dia do Senhor. Então, foi aquele dia em que ele foi para o descanso, no sentido de que ressuscita. Então, ele já não é um morto, mas ele é um vivo. Ele é um vivo, que agora foi para a glória. Por essa razão é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Tem também a questão da criação, sim, que dizemos o Gênesis, tem a questão dos 7 dias, mas tem também a questão da sustentabilidade. Se nós formos a ver a questão mesmo na criação em Gênesis, o teólogo aqui traz uma questão assim um pouco interessante de vermos. É que ele diz assim, que no terceiro dia, durante a criação, na lógica da criação, ao terceiro dia foi o dia em que Deus estabeleceu que houvesse um firmamento entre os céus e a terra. E depois, aqui na terra, ele deu ordem para que houvesse uma separação entre a superfície terrestre seca e as águas. E de seguida, ainda no terceiro dia, deu ordem à terra para que ela produzisse alimentos. Estamos a falar de ervas, estamos a falar de vegetais, estamos a falar de frutos. Para que serve o alimento? Para o sustento do homem e dos animais. Então, por que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Ele, quando ressuscita ao terceiro dia, é porque ele ali naquele momento ele havia vencido a morte. E quando ele vence a morte, então ele cumpre aquilo que é a promessa dele. Porque ele disse, eu venho para vos dar vida, mas vida em abundância. Então, ao terceiro dia, ele precisamente ressuscita ao terceiro dia,
Porque, segundo a criação, foi no terceiro dia que Deus deu a ordem e o poder. As próprias plantas, ervas, árvores de fruto, deu o poder para depois eles também se regenerarem. Você vai ver, você quando lança uma terra, uma semente, você tem ver a comida que aparece em sítio que não vive ninguém, não tem pessoa, mas lá tem comida, tem vegetais, tem ervas, tem árvores de fruto, estão lá. E ainda que você abata, há de voltar a regenerar, porque é um poder intrínseco que está lá, é o poder de dar, de autodoar-se. Então Cristo, ele quando morre e ressuscita, é porque era para ele adquirir, vencer a morte, adquirir consequentemente a vida eterna, que era aquela promessa que ele havia deixado cá, aqui na terra. Acredita que a morte tem consciência? Depois da morte é possível alguém interceder ou comunicar algo para os vivos? O que realmente acontece com a alma após a morte? Esta pergunta também é muito, muito boa, muito interessante, muito profunda. Vamos analisar o seguinte. Nós, enquanto seres tricotômicos, temos corpo, temos alma, temos espírito. Certo? Onde é que está a nossa imortalidade? A nossa imortalidade está na capacidade de nós adquirirmos conhecimento. Mas qual é o conhecimento que realmente reputa o homem a tornar-se imortal? É quando ele adquire um conhecimento e aceita um conhecimento que lhe conduz à vida eterna. Que é conhecer o quê? Conhecer a Deus. Este é que é o conhecimento que dá a imortalidade em termos de conhecimento. Consequentemente, ao fim dos seus dias curtos de existência aqui na face da Terra, o corpo volta para a Terra. Porque a terra é que gerou o corpo. E o nosso espírito volta para o Senhor, porque Ele nos emprestou. E o nosso pensamento, o conhecimento, ele continua vivo, terreno, imortal. É a nossa alma, é o nosso psique, é o nosso conhecimento, é o nosso pensamento que não é nosso. Naquele momento que você morre, já não é seu. Então, se a pessoa tem a consciência da imortalidade por via do conhecimento divino, a pessoa sabe que se fizer isso, está somente a cumprir um desígnio do Senhor para poder ser usado como instrumento dele. Então, quando você é usado como instrumento de Deus para a salvação aqui na Terra, vivo, de forma consciente, também após a morte, o seu conhecimento, a psique que adquiriu, ela vai continuar imortal a poder, naquele momento, a servir as outras pessoas que também forem à busca por esse conhecimento imortal, que é o conhecimento das coisas de Deus, das coisas que vão muito para além desse conhecimento. Ora, qualquer pessoa que hoje é salva, que adquiriu a imortalidade, que é buscar este conhecimento divino que não tem prazo, não é? Ele, ao adquirir este conhecimento, não é um conhecimento que é dele, não é um conhecimento que ele criou, não é um conhecimento que ele inventou. É um conhecimento que ele adquiriu uma consciência em certo momento daquela verdade, mas aquela verdade já estava dentro de si. Dentro de si aonde? Como? É a tal psique, é a tal conhecimento que é imortal, que ele continua. Repetimos. Homem é corpo, alma, espírito. Corpo volta para a terra, espírito volta para Deus e a alma, que é o psique, continua, ganha outra forma. Ganha outra forma. Fica ar, fica um espírito. Não é? Fica um ar, fica um espírito, fica uma energia. É essa energia que depois ela vai servir para outras pessoas que após te vierem e buscarem por esse conhecimento imortal. Atenção que esse conhecimento não é do homem, não pertence a nós. Somos um instrumento, somos um corpo, enquanto uma energia em atividade, todos a caminharmos para a vida eterna. Número 9. Quais são os riscos da diluição do Evangelho dentro de uma comunidade? O principal risco da diluição do Evangelho dentro de uma comunidade é a cisão, é a fratura, é a desunião.
é a separação. E isso, quando isso ocorre, então ali já entrou a raiz da destruição da essência do Evangelho. Porque recordem-se que quando nasce o Evangelho, a igreja, em Atos dos Apóstolos, qual foi a instrução que Cristo disse? Disse, permanecem mais algum tempo unidos. E foi nessa circunstância que nasce a igreja, porque foi quando os cristãos estavam nesta posição que desce o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai estar a guiar a igreja, a inspirar os homens, para que, por intermédio da palavra, sobretudo quando a palavra for na base da cristocentridade, a manter as pessoas unidas. A manter as pessoas unidas. Então, o grande risco da diluição é a separação, destruição, desunião. E isso extingue o Evangelho, porque o Evangelho já vimos qual é o pressuposto requisito. Número 10. Como é que nós, os cristãos, podemos vencer a morte? Já tínhamos falado um pouco sobre isso, dizemos que é a consciência à cruz. Então, nós vencemos a morte quando, de uma forma consciente, premeditada, intencional, usando o nosso livre-arbítrio, nós negamos a nós próprios. Depois de negarmos a nós próprios, então levamos a nossa cruz. Por quê? Você quando nega a si próprio, não é? O ato de negar a si próprio é o ato de negar esta vida. Então, você quando nega esta vida, você está a preferir a morte. E você quando prefere a morte, então o negar a vida, o resultado de negar a vida é carregar a sua cruz. É essa cruz que é o sepultamento, que vai ser o caminho que tu segues para poderes lá ires confirmar essa morte todos os dias, que é a mortificação. Então, nós quando perguntamos como é que nós podemos vencer a morte, é através desta consciência. É nós permanecermos na cruz. Permanecermos na cruz. Como é que nós permanecemos na cruz? Quando nós mortificamos continuamente a nossa consciência, a nossa carne, não é? E isso é o ato de carregar a nossa cruz. E quem carrega a cruz, só nesse ato, nessa consciência de carregar a cruz, esse ato é seguir a Cristo, porque Cristo é aquele que foi o primeiro que mostrou-nos o caminho da cruz, que mostrou-nos o caminho da salvação, não é? Mas ele lá não foi para ele, não foi por ele, foi por nós. Então, hoje nós que podemos fazer por nós, porque ele já fez por nós, então temos só que confessar essa fé, testemunhar essa fé seguindo esses passos. Então, ali na cruz é que nós podemos vencer a morte. Nós sabemos que nós vencemos a morte quando? Hoje, amanhã, todos os dias até o último dia. Número 10. Como é que a ressurreição de Cristo trouxe ao mundo a esperança de uma vida eterna? Então, é um pouco aquilo que tínhamos falado aqui há pouco. Mas estamos a referir à ressurreição de Cristo. Por quê? É que o Cristo, quando ele ressuscitou, ele adquiriu uma nova identidade. O que acontece? Existia o antigo homem, que era o Adão. Aqueles que foram ressuscitados, que é o caso da filha da tsunamita, Lázaro, filha da viúva de Sarepta e tantos outros. Não foram assim tantos também, pelo menos que são relatados nos textos, né? Nos textos. Aqueles foram ressuscitados, mas eles, quando voltaram com vida, voltaram para a natureza do Adão. Por isso é que depois eles conheceram a morte e morreram, realmente. Mas Cristo, de contrário, Cristo já não veio como uma criatura mortal, a começar pelo seu nascimento. Então ele já vem como um ser celestial, não vem como um ser natural. Consequentemente, o fato dele ter vindo como um ser natural fez dele um novo Adão. E ele tendo vindo como um novo Adão, por essa razão é que a sua ressurreição ocorre pelo fato de ele ter assim
vencido a morte. Por que Cristo venceu a morte? Cristo venceu a morte porque ele desejou morrer. Mas não basta só você desejar morrer. Ele desejou morrer sabendo que a sua morte era o cumprimento de uma missão. E ele sabia que era por intermédio daquela morte que ele iria conseguir salvar as outras pessoas. Então, ele ressuscitou por quê? Porque ele morreu consciente que estava a morrer na cruz para cumprir uma missão. Então, ele, ao ter ressuscitado pela morte que ele escolheu, que era uma missão, então, a partir dali, ele adquiriu uma nova identidade. Tornou-se um novo Adão, que é uma criatura incorruptível, que é uma criatura imortal. 12. Hoje, como é que podemos ter uma fé baseada em eventos reais e não em teorias? Nós hoje podemos ter uma fé baseada em eventos reais e não em teoria quando guardamos a fé, praticando-a, de novo a gerar um novo conhecimento. Porque até o momento em que você guarda a fé, somente é teoria. Quando você pratica a fé, já está a transformar essa sua fé de teórica para prática. Então, nós podemos ter uma fé baseada em eventos reais quando praticamos a nossa fé como obediência. Ora, está tácito, temos sempre dito que a obediência agrada mais a Deus do que o sacrifício. Então, desta forma nós podemos ter uma fé baseada em eventos reais. E essa fé baseada em eventos reais que é o verdadeiro testemunho que se espera, né? É o testemunho que se espera que nós hoje possamos dar e confessar. É o mesmo testemunho que Cristo, porque Cristo, cada coisa que dizia, depois ele fazia. E dizia aos discípulos, lembram-se. Então, os discípulos também eram homens comuns, mortais, não é? Eles tinham dúvidas, tinham limitações de compreensão. Então, por essa razão é que Cristo foi didático com eles, foi pedagógico com eles. Deu-lhes teoria, deu-lhes prática e depois eles próprios viram. Então, isso formou essa fé completa para que eles se tornassem apóstolos, pudessem testemunhar a verdade que eles viram. Eles tinham credenciais e confiança e certeza que eles tinham autoridade. Não basta só uma credencial, confiança. Eles tinham autoridade. De onde é que vinha a autoridade? Era o conhecimento que eles tinham, que era um conhecimento real. Então, a melhor forma de nós termos uma fé baseada em eventos reais é seguindo os apóstolos, como eles fizeram, né? Número 13. Como é que passados 2023 anos podemos ser testemunhos da ressurreição de Cristo? Então, isso também é somente possível pela fé, porque hoje, diz assim, que nós nos tornamos suas testemunhas quando hoje nós praticamos a fé. Então, como é que tu consegues praticar a fé? Consegues praticar a fé quando a tua fé é uma certeza, isto é, quando a tua fé é uma fé. Mas vamos lá ver o que queremos dizer com isso. Nós nos tornamos testemunhas quando ocorre a fé. O que acontece é que, quando é que a fé ficou completa? Porque Abraão é pai da fé. Abraão é o pai da fé. Mas Cristo é o autor e o consumador. O que significa consumar? Que significa que aquela fé que Abraão, entre aspas, fundou, ou foi o primeiro com que Deus lhe fez um desafio de fé, essa fé foi consumada pelo próprio Cristo. Então, essa fé tornou-se consumada quando Cristo fez questão de não só ressuscitar, mas reaparecer aos discípulos. Porque se ele tivesse somente ressuscitado e ascendesse sem voltar aos discípulos, ainda haveria de ficar um vazio nos discípulos. Um vazio do conhecimento. Conhecimento o quê? Ver. Prático. Concreto.
Então, disse que a fé tornou-se completa e consumada quando Cristo fez questão de ressuscitar e aparecer para os discípulos. Então, nessas condições, nós podemos ser testemunhos da ressurreição de Cristo quando nós hoje podemos também e confessar uma fé que nós testemunhamos. Então, a questão seguida é como é que nós podemos professar uma fé que nós testemunhamos? Quando nós temos encontros pessoais, experiências pessoais com Jesus Cristo. Aí isso é que nós testemunhamos. É o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim, que este evangelho que eu venho vos anunciar é aquele evangelho que eu recebi por tradição oral. E antes de mim, primeiro houve alguns que tiveram prova dessa fé. Porque Cristo apareceu para eles. E o último desses que Cristo apareceu para eles fui eu. Depois ele diz, mas apareceu para mim como um aborto. No sentido de que apareceu para mim como um nascimento fora do tempo. E eu nem sou digno sequer de pregar um evangelho. Por quê? Porque eu próprio, antes, no passado, eu persegui a igreja. Então, é isso que estamos aqui a dizer. Estamos aqui a dizer, é 13, né? Estamos a dizer que nós hoje podemos ser testemunhos da ressurreição quando Cristo aparece para nós em experiência pessoal. Designadamente através do batismo pelo Espírito Santo. Este batismo pelo Espírito Santo te convence a agir publicamente. Você lê, você estuda, você tem visão, você tem um sonho. Deus fala contigo, age contigo na tua vida e depois Ele te convence a você agir em público. Você não tem medo, não tem dúvida, não tem receio. Você tem que testemunhar algo que você viu. É isso que o apóstolo Paulo disse. Perceberam o exemplo que trouxemos? Número 14. Quais são os requisitos a reunir para sermos confiantes na vitória sobre o mal? Então, segundo esse estudo, a confiança na vitória, ela é o resultado da nossa fé, mais uma vez. A fé entra sempre. A nossa fé em Cristo. Por isso é que ele dizia que sede firmes, isto é, manter-nos agarrados com aquela experiência e seguros daquele conhecimento, ciente que onde vir, vamos estar em Coríntios, vamos estar no meio de pessoas com outras culturas, no meio de pessoas com outras experiências, no meio de pessoas com outras etnias. Não é? Esse é o dia a dia que vai ocorrer. Mas ele diz, sede firmes na fé. O que é ser firme na fé? É nós nos conservarmos, nos pegarmos, ficarmos agarrados. Mas como é que isso ocorre? Isso ocorre quando nós temos uma vida separada. Porque em meio a muitas pessoas, a muitas culturas, não é? É normal, nós estamos ali para influenciar, porque nós vamos como o quê? Como o sal e a luz. Não é? Mas onde é que nós nos fortalecemos? Nós temos que nos fortalecer antes. Porque do mesmo modo que você vai com uma missão de ser a sal e a luz, outros também vão te influenciar direto e indiretamente. Então, temos que procurar sempre momentos de separação. Então, quando nós estamos separados, nós estamos a buscar o quê? A santificação, a purificação, o poder e a força para resistir às várias tentações que nós vamos ter, os vários perigos e riscos de desvio na fé que nós vamos ter, porque nós vivemos em Coríntios, né? As comunidades são cada vez mais heterogêneas em termos de culturas, etnias. Qual é a nossa postura diante disso? É procurar a unidade. Onde é que encontramos a unidade? É em Cristo. Por exemplo, é cristocentridade. Se você levantar-se para pregar e falar da sua cultura, da sua etnia, então você estará a falar de si, vai criar divisão. Então, fale de Cristo. Porque Cristo é aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue. O seu sangue, então, unificou todos nós. O sangue de Cristo comprou a todos nós. O sangue de Cristo fez com que todos nós passássemos a ser seus. Isto é, Ele adquiriu direitos sobre nós, né? Através do seu sangue. Se a consanguinidade é uma forma de união pelo sangue, então assim Cristo fez. Então, se nós adotamos a cristocentridade, estaremos aí a contribuir para esta união. E é assim que surge a nossa vitória, ou confiança na nossa vitória. A 15ª e última. Qual é a diferença ou semelhança entre a morte e a ressurreição de Cristo
e a de Lázaro. Então, quais são as diferenças e semelhanças entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de Lázaro? Muito profunda, muito interessante. Primeiro, qual foi o objetivo da ressurreição de Lázaro? Perdão, sei que alguém se lembra. Há várias formas. Nos 4 evangelhos, alguns relatam sobre a ressurreição de Lázaro. Já não tenho a certeza de todos, mas eu gosto da forma interessante e propositada como é retratada a morte de Lázaro no Evangelho segundo João. Por quê? Porque o Evangelho segundo João, ele foi estruturado por sinais. Por sinais. Isto é, toda a estrutura do Evangelho segundo João, do capítulo 1, verso 1 até ao último capítulo, último versículo que fecha aquele livro, ele está estruturado por 6 sinais. E aqueles sinais é a materialização da missão de Cristo. E nós sabemos que a missão de Cristo continha vários. Que é o Filho de Deus, que é o que dá vida em abundância, que dá cura, que é a ressurreição, que é a vida, não é? Vários desses sinais que estão ali descritos no Evangelho segundo João. No relato sobre a morte e a ressurreição de Cristo, estava ali para se cumprir um desses sinais. Qual era o sinal? É que ele é a ressurreição. Não é? Que ele é a ressurreição, que ele é quem dá a vida. E ele até fez questão que Lázaro morresse. Por isso é que ele até levou mais algum tempo. Ele foi informado antes que o teu amigo Lázaro está doente. Ele estava em missão. E ele propositadamente demorou ainda mais algum tempo. Depois, novamente foram ter com ele. O teu amigo já morreu. Para ele ter morrido, já foi sepultado de lá na sepultura, até já cheira a putrefação. Então, é por isso naquele momento que ele primeiro perguntou àquele que foi lhe informar: tu crês que ele pode ser ressuscitado? Perguntou isso era Marta ou Maria? Era Marta, se não me engano. Tu crês? Marta disse, não foi Marta, foi Maria. Ela disse, sim, eu creio. E ele então ali foi, portanto, estava a cumprir um sinal. Então, ele quando vai ressuscitar a Lázaro, não é? Para já que ressuscita, é Cristo. Cristo é que ressuscitou Lázaro. Por que Cristo ressuscitou Lázaro? Que era para converter aqueles que estavam ali. Por isso é que ele perguntou, vocês creem? Então depois ele foi e manifestou. Porque Cristo era tão pedagogo, tão amoroso no ensino, que ele sabia que as pessoas também tinham as suas dúvidas. Ele fazia questão de dar teoria, avisar, demonstrar, voltar a explicar. E as pessoas foram compreendendo, foram tendo domínio, né? Na base do conhecimento. Conhecimento o quê? Teórico, prático, atitudes, comportamentos. Ele trabalhou em todas essas dimensões do conhecimento das pessoas, porque ele era um grande mestre. Não existe mestre igual. Então, ele próprio ressuscita o Lázaro. Agora, podemos perguntar, quem ressuscitou a Cristo? É uma questão interessante. Se ele e o Pai são um, ele veio para cumprir a missão do Pai. O Pai é que o enviou. Então, ele veio para cumprir uma missão do Pai, enviado pelo Pai, que o ressuscita dentre os mortos. É o Pai, sendo ele o Pai um. Ele naquele momento ao fazer isso, porque ele era morto, ele não poderia se ressuscitar a si próprio. Mas ele era uma criatura que tinha os mesmos poderes que o próprio Deus tinha. Então tinha que ser o Pai a ressuscitar. Do mesmo modo que o Pai permitiu que ele fosse ser sacrificado como foi sacrificado. Então quando o Pai o ressuscita, ele ali naquele momento ele vence a morte. Quando ele vence a morte, ele foi o primeiro que adquiriu a vida em si. Quando ele adquire a vida em si, então ele é aquele que hoje passou ou passa a dar vida aos outros. Significa que ele antes ressuscitou o Lázaro, aí está diferença e semelhança. Ele é quem ressuscita, quer ele, quer o Lázaro, ambos foram ressuscitados. Lázaro foi ressuscitado para depois
ser um antigo Adão, ele é ressuscitado para ser um novo Adão, como uma criatura incorruptível, imortal, que ele já era. Entretanto, para que aquelas pessoas pudessem crer, ele foi feito como uma criatura mortal, uma criatura que tinha vida finita ou limitada. Mas a sua natureza era imortal. Então, por essa razão, porque ele era um ser celestial, mas ele tinha que cumprir uma missão, que aquela missão tinha, acima de tudo, não só salvar, mas também ensinar. Porque imagine se Cristo viesse só para cumprir uma missão sem ensinar. Depois nós haveríamos de ficar órfãos de como dar continuidade àquela missão. Então, ele vem para cumprir uma missão, para deixar um legado que é o Evangelho e para depois levantar e capacitar pessoas para continuarem com essa missão, imitando a ele próprio. Então, eis as diferenças e semelhanças entre a morte e a ressurreição de Lázaro. A morte de Lázaro foi para que Cristo pudesse demonstrar àqueles que o testemunhavam que ele é a ressurreição. Foi o motivo da morte de Lázaro. A morte de Cristo foi para cumprimento de uma missão que o trouxe cá à Terra. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer o vosso acompanhamento, interesse e presença. Queremos também sugerir que possam fazer um like às nossas páginas e partilhem com a vossa rede de contactos. Deixem ficar a vossa apreciação a este material e também questões, dúvidas, para que possamos daqui desenvolver uma interação frutífera. Este material encontra nos nossos arquivos digitais, que são as nossas páginas de Facebook, Antônio Sende, _oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Sende, _LDA, nosso aplicativo para Android, LWeb, e nossa página de internet, www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.